Muito bem-vindos, mais uma live da Talk Plus, uma live hoje muito especial. Eu estou fazendo a live hoje com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia? Joia, ele é o CEO da Molécula e eu chamei ele aqui porque realmente assim, o projeto que vocês têm é fantástico. Então já quero começar a dizer parabéns assim. Quando eu entrei em contato e vi o projeto de vocês, eu achei sensacional. E como a gente tem falado muito desse tema aqui na Talk Plus, né, da sustentabilidade, logística reversa, falei, preciso chamar o Rodrigo para a gente conversar. Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Pô, super obrigado. Não, é um prazerzaço aí estar com vocês, falar um pouquinho aqui sobre reciclagem, sobre plástico, enfim, sobre coisas que estão muito no nosso dia a dia, mas Uhum. que na prática o que eu vejo é que a gente como consumidor conhece pouco. A maior Sim, parte dos consumidores conhece muito pouco, e é um misto de falta de informação com desinformação, que é aquela informação desinformação. errada que falam pra gente e a gente sai repetindo. É isso aí. Esse É. é o papel, um dos papéis da Talk Hum. Plus, é trazer essa informação com especialistas de mercado, com gente que entende, e para a gente dar o start, que fala um pouquinho o que é a molécula, como surgiu essa ideia, né? Aí o pessoal vai ficar sabendo, e eu achei que legal, porque a molécula é um ponto de contato, porque eu sou muito da indústria, sabe, Rodrigo? Uhum. Voltado para a indústria, muita coisa no dia a dia da indústria do plástico, tanto as petroquímicas e tal. Mas vocês estão tocando a ponta lá embaixo, o consumidor, e isso que eu achei sensacional. Então conta um pouquinho para a gente o que é a molécula. Não, legal. A cadeia de reciclagem, ela tem vários elos, né? A Sim. gente realmente, a gente está na pontinha ali, a Uhum. gente quer ser esse primeiro ponto de contato com o consumidor. Uhum. É, Lá atrás, eu não conhecia nada sobre reciclagem, eu não sou do segmento originalmente, Uhum. e aí eu sempre digo que eu vim parar aqui, vim montar a molécula, porque eu fiz uma reunião que deu errado. Que legal. Eu fui numa empresa de bem de consumo para falar sobre outro assunto, Uhum. e quando eu cheguei lá, a pessoa que me recebeu não cuidava do assunto que eu queria falar, cuidava de resíduo pós-consumo, eu já tinha ido até lá, e perguntei se então a gente podia conversar sobre isso. Sim. E eu fiquei chocado, porque na minha visão de consumidor, e eu acho que uma parte das pessoas tem essa mesma visão, Uhum. parece que a cadeia de reciclagem está funcionando bonitinho, Sim. que está tudo... Né, a visão que eu tinha era assim, com certeza deve dar para melhorar um pouco, mas está rolando. Sim. No mínimo dos 100%, a gente está reciclando 80%, né? A É, sensação que dava, né? e na verdade é mais ou menos o contrário, né? A Sim, gente consegue reciclar entre 10 e 15% verdade. do total que a gente coloca no mercado, dos vários tipos de material que compõem Uhum. o resíduo pós-consumo. Então, naquele dia, eu saí de lá meio perplexo, meio indignado, Uhum. e até antes de sair, eu virei para a pessoa e falei, pô, não fazia ideia que o senhor era esse. Posso pensar um pouquinho nisso? Se eu tiver uma ideia, posso te ligar? Você Uhum. falou, não, pode, claro, liga. E eu fiquei com isso na cabeça, e acabou num papo entre amigos ali, acabou surgindo a ideia. Alguém virou para mim e falou, pô, será que se a gente não der um ponto de fidelidade aqui para o consumidor, ele não se motiva a trazer de volta a Sim. embalagem? E aí eu olhei e falei, pô, parece uma boa ideia. Fui pesquisar o que estava acontecendo fora do Brasil, né, nos Estados Uhum. Unidos, na Europa, e percebi que já existiam alguns modelos incentivados, né, e modelos que funcionam bem, né, tem países que têm uma infraestrutura já bastante desenvolvida, a Alemanha em Montada, né? particular, Sim. e falei, pô, acho que alguma coisa assim no Brasil poderia funcionar. Uhum. E comecei a desenhar com mais profundidade aí como é que seria essa operação da Isso a molécula. partir de 2000 e... Essa reunião foi em fevereiro de 2017. Tá. Eu passei de fevereiro até agosto de 2017 trabalhando Estruturando. mais, entendendo mais, conversando com mais gente. Quando foi em agosto, eu falei, bom, tem algo que parece que funciona, né? Tem um plano de Sim. negócio, e daqui para frente, para conseguir avançar nisso, que é um tema complexo, né? Não é uma Sim. coisa simples, não dá para fazer como alguma coisa que eu faço à noite, da meia-noite às 5 da madrugada. Tem que ser alguma coisa para eu gastar todo o meu tempo nisso. Então, eu passei a me dedicar 100% do tempo para a molécula, em Uhum. agosto de 17. E aí fui caminhando. Em novembro, a gente criou o CNPJ, e em abril de 18, a gente começou a operar. Que Né? legal. E a E, ideia sempre era voltada para tentar capturar um pouco desse pós, do material que está na casa das pessoas, né? sim, é, eu fui consultor de empresas durante bastante tempo e Uhum. eu me acostumei a ter uma visão do processo. Tá. Né? Então,
tem um termo em inglês, uma expressão em inglês, né, que é o garbage in, garbage out. Então, Uhum. quando você põe lixo, sai lixo. Sim. E eu pensei muito na cadeia de reciclagem, usando essa premissa, né, até a reciclagem, o lixo, né, mas enfim, Sim. esse trocadilho não acidental. Quando você começa o processo de reciclagem com material que está todo misturado, está com material orgânico junto, Sim. aquilo é lixo, efetivamente. E para você transformar o lixo em material reciclado, que vai ser usado de novo no processo produtivo, é difícil. É muito mais custoso, É né? muito mais custoso. Tudo dá para fazer, né? Tinha uma Sim, pessoa que trabalhou comigo, assim, tudo dá para fazer, mas depende de quanto de dinheiro você tem para fazer isso, é né? verdade. Então, você tratar o lixo todo misturado fica tão caro que muitas vezes você inviabiliza o processo de reciclagem, né? O Sim. valor final do material que você vai ter no final do processo de reciclagem não compensa o custo que você tem para tratar o material. Então, aos poucos, foi ficando claro para mim que tinha que envolver o consumidor. Sim. Não dá para o consumidor achar que ele vai pegar um material, vai jogar fora de qualquer jeito e que vai dar certo Por um depois. passe de mágica, É, ele vai se autolimpar dentro de um saco de lixo, tudo misturado. não vai dar certo. Sim. Até olhando outros países, né, eu conheço uma pessoa que os sogros dele moram em Manhattan, pô, um dos lugares mais chiques ali do Sim. mundo. E ele ficou constrangido uma vez, porque ele foi para lá, usou o ketchup até o final e jogou no lixo. E aí no dia seguinte ele viu que a sogra dele tinha pegado do lixo, tinha lavado e tinha colocado certinho no material correto ali para ser Para o reciclado, descarte correto. para o descarte correto. Então isso é algo que já vem acontecendo em países que estão à frente da gente, né, nesse entendimento do que é importante para a sociedade, né? Porque mais do que a questão só da reciclagem, né? Acho que é uma questão de civilidade, assim, Sim. né, de educação básica Uhum. no ato de reciclar. Então, eu acho que é um caminho que não tem como escapar dele, né? E a gente vai ter que educar a população de que não pode jogar de qualquer jeito, de que tem que separar, de que tem que limpar o material. Tem um detalhe que eu acho muito importante, que assim, a maior parte da triagem de material reciclável no Brasil é feita por pessoas. Sim. Então, pô, você pega É uma esteira e vai passando e as pessoas e vai vão passando separando. e as pessoas vão separando. Então, quando você pensa que são pessoas que vão estar ali, pô, não me parece fazer muito sentido eu pegar um material sujo e jogar de qualquer jeito no lixo. Sim. Porque esse material sujo, misturado com material orgânico, eu peguei a bandejinha de alumínio ali, alumínio é super bom para reciclar, beleza, eu pego a bandejinha de alumínio ali da lasanha, que é aquela que foi para o forno, que Uhum. borbulhou, colou o queijo, colou a massa, tá, aquela... Aí, o que a pessoa faz? Alumínio recicla, pega essa bandeja suja e joga no lixo, no reciclável. Sim. Até esse lixo encher, a pessoa botar para fora, se morar no edifício, por exemplo, Sim. vai juntar o material ali no quartinho onde fica o lixo e o reciclável, para ser colocado para fora, para a coleta da prefeitura passar, para levar para a central de triagem, para pegar esse material e levar para uma cooperativa, passou aí entre 5 e 6 dias. Então aquela bandejinha Que estava só suja com queijo. que estava só suja com queijo vai estar podre. Isso aquilo vai estar apodrecido, vai estar com mau cheiro, vai estar cheio de bactéria. Então você vai ter a pessoa que está triando, ela pode se cortar, ela pode se contaminar, ter uma infecção, ela vai ter que conviver com mau cheiro, a cooperativa vai ter que gastar, se for uma cooperativa de alto padrão, vamos chamar assim, ela vai ter que gastar para ter ratoeira, para Não tem dedetizar, para jeito, não ter sim. barata, para não ter outros vetores. Então isso gera um problema nos passos seguintes da cadeia de reciclagem enorme. Então, pô, super importante, né, que as pessoas sejam educadas, que elas aprendam, né, como fazer. É isso aí. Não, a educação, uma das coisas que a gente fala aqui, né? Tem que começar, inclusive das novas gerações, tem que começar no colégio,
tem que começar explicando justamente isso. É que muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão, porque também nunca foram, né? Não se passa o tempo todo mostrando algumas coisas, principalmente na TV, que é um grande meio de comunicação, mesmo a internet, né? Mas as pessoas não têm essa dimensão do que é uma mesa de seleção de, justamente você falou, de produto. Por exemplo, você pega o polietileno, que você estava falando de reciclagem, que acaba indo para o lixão, para o aterro. O polietileno já não é um material assim tão economicamente caro, vamos dizer assim. É um material que está mais ou menos na média. Vamos você pegar um material para fazer saco de lixo novamente. Hoje os equipamentos, você simplesmente moer e lavar um polietileno de baixa, que é o de saco de lixo convencional, é muito caro. Esse material, se está todo contaminado, todo sujo, ele fica ainda mais caro, tem mais quebra ainda no processo. Então é realmente assim, se isso for separado lá na ponta, se for realmente pensado desde a ponta, faz muita diferença, né? Total. Então, assim, quando a gente foi montar a molécula, né, a gente foi muito pensando nessa primeira etapa, como é que a gente ajuda a ensinar as pessoas, a educar para reciclar corretamente, e como é que a gente incentiva as pessoas para que elas continuem reciclando. Então, a gente montou todo esse modelo de negócio pensando nisso, e dentro desse conceito de trazer um benefício, trazer um incentivo para engajar o consumidor. É até uma coisa interessante, né? A maneira clássica de promover a reciclagem é fazer uma campanha de conscientização. Sim. Então, vamos fazer uma campanha de conscientização. O que acontece normalmente, né? Você consegue atingir um percentual pequeno da população, tipicamente alguma coisa em torno de 5%. São as pessoas que param para ouvir, são pessoas que ecoam esse tipo de preocupação com o meio ambiente. Sim. Dessas pessoas, tem um tanto que ouve, 5% que ouve, tem um número menor que se preocupa em pesquisar e entender alguma coisa a mais, e um número menor ainda que vai fazer de fato no dia a dia, né? E que vai continuar fazendo. Sim. Então, essa forma clássica de fazer isso, eu vejo que é uma forma ineficiente. E uma coisa que eu percebi, né, com a vivência, porque é muito interessante isso, né? Não é o tema aqui falar sobre startup e tudo mais, mas é que quando você monta alguma coisa nova, o que eu percebi é que à medida que você vai praticando, você vai fazendo a coisa funcionar, você vai percebendo e vai vindo o que acontece. Também, vai vindo dificuldade, vira daqui, vira dali, e as coisas que acontecem. E teve um evento aí super impactante para a gente, né, que foi a pandemia. A gente precisou parar a nossa operação. E aí a gente teve um conjunto de pessoas que não eram pessoas super engajadas com a reciclagem, mas acabaram se engajando com esse incentivo que a gente traz, né, essa prática de reciclagem que a gente promove. E aí, quando a gente precisou fechar, essas pessoas entraram em contato com a gente, falaram, pô, Rodrigo, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço com o material? Não consigo mais jogar aqui na coleta seletiva convencional, que mistura com o meu vizinho não faz nada. Joga de qualquer jeito, tudo sujo, tudo misturado. Não vou misturar o meu material com o dele, que o meu tá direitinho. O meu tá limpinho. Como que eu faço? Então, foi um momento interessante, porque a gente percebeu que essa dinâmica de incentivo começou a impactar, né? Ela começou a promover a conscientização a partir da prática, né? Ao invés de eu tentar conscientizar para trazer a pessoa para a prática, não, a gente trouxe a pessoa para a prática e com a prática ela se tornou consciente. Que legal. Então, enfim, acho que tem coisas bem interessantes, né, que vão acontecendo, e o que eu vejo, né, é que tem mitos nessa linha da desinformação que vão sendo propagados. E tem um em particular, né, que eu acho que é super importante comentar, né, a gente está aqui no Talk Plastic, né, que é o mito de que o plástico é o grande vilão do meio ambiente, é a culpa do plástico. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho sempre importante dizer, né, que eu, pelo menos, eu nunca vi uma garrafa plástica sair correndo, se jogar no mar e dar lá e afogar, coitado da tartaruga. Nunca vi. Nunca vi nenhum canudo assassino, buscando o nariz da tartaruga. Canudo que acordou aquele dia e falou, hoje eu mato algum ser marinho. Então, assim, na verdade, a gente tem um problema que não é a natureza do material, a gente tem um problema educacional.
do dá. descarte em Do si. descarte, não dá para as pessoas jogarem de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, plástico é o vilão? Não, cara, o plástico é um material maravilhoso, dá para fazer uma quantidade enorme de coisas com ele. A gente não dá, na verdade, né? Se a gente pensar o nosso dia a dia sem plástico, é um dia a dia complicado, porque tem plástico nessa cadeira, a gente está sentado, nesse microfone aqui, no computador, olhar, na câmera, em tudo aqui tem plástico. Eu acho até engraçado, né? Você vê, outro dia eu vi um vídeo de uma das ambientalistas, ela gravando com o celular e metendo o pau no plástico. E gravando com o celular dela. Uhum. Eu falei, será que ela não sabe que o que está na mão dela é plástico? Então, assim, a gente tem um problema educacional, só que ele, por várias razões aí, viraram a bazuca para a indústria do plástico, sim, mas o problema não é esse. E dentre o que existe de matéria-prima, o plástico é um dos que são reciclados de maneira mais fácil e com menos gasto energético. E isso as pessoas não sabem. Sim. Isso é importante dizer. Né? Por exemplo, esse copinho, ele pode se tornar outro copinho para fazer, inclusive, a mesma coisa se for descartado de maneira correta e entrar, né, realmente numa economia circular. Né? Total. Então, assim, é super fácil reciclar, tem um valor de mercado bom para reciclagem depois. Então, assim, se a gente está pensando no polietileno de alta densidade, por exemplo... Sim. Que são claro que os garrafões, né, de cândida, de amaciante. Exato, produto de limpeza de modo geral, o produto de higiene pessoal, shampoo, sim, condicionador. Esse é um material que ele vale mais ou menos metade do que o alumínio vale. O alumínio é a grande estrela, né, da reciclagem. Aliás, você não vê o alumínio lá boiando no mar, né? Por que será, né? Pois mas eu vou até aproveitar aqui e fazer um pequeno parênteses, sim, né? Porque a gente também tem uma visão errada sobre a reciclagem de alumínio. O que todo mundo acredita, eu também achava isso, né, antes de entrar no segmento aí com mais propriedade, é que no Brasil a gente recicla o alumínio porque o alumínio vale bastante. Uhum. Então, tendo qualquer coisa que vale bastante, vale a pena reciclar. Vale a pena reciclar. Então, vai rolar reciclagem em nível nacional, a gente vai chegar nesses percentuais, 97%, 98% de recuperação. Uhum. Então. E na prática, a história não é bem essa. Né? A gente teve no Brasil a Alcan e a Alcoa, que eram fabricantes do alumínio que é usado nas latas, que passaram décadas construindo uma rede de pontos de recebimento do alumínio para poder conseguir comprar o alumínio em todo o Brasil. Porque se você está lá no Amapá e você tem uma latinha e não tem um lugar que compre a sua latinha lá, não é reciclável. Não, quer dizer... Ela vai acabar parando no aterro de qualquer maneira. Vai parar no aterro. Tem uma coisa, uma distinção aí super importante, que é o que é reciclável e o que será reciclado. Né? Então, alumínio é reciclável, plástico é reciclável, o vidro é reciclável. Agora, o que será de fato reciclável? Aí já é outra história. Pois é, aí é outra história. E aí isso está ligado à viabilidade econômica, né, da reciclagem de cada material, mas está ligado também a gente ter redes de recuperação do material em nível nacional, espalhadas por todo o Brasil, para que a gente consiga trazer esse material de volta. Então, é interessante, porque o alumínio não foi uma mágica que aconteceu sozinha. Foi algo que foi preparado. Foi preparado, não tem, a gente às vezes no Brasil, a sensação que eu tenho, né, é que a gente quer acreditar um pouco que tem uma mágica. Aconteceu sozinho. E na prática sempre tem um suor aí por trás para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Como você estava comentando também antes da gente entrar na live, em relação à indústria de papel, né? Sim. A Klabin também, a quantidade de material reciclado que eles têm capacidade de produzir. Sim. Tudo isso tem que se preparar na cadeia. E você acha que no mercado, no segmento plástico, pelo que você está olhando, você acha que a estrutura está acontecendo? Você vê isso acontecendo? Então, a gente está no começo, né? Assim, quando a gente pensa na maior parte das embalagens, a gente tem um caminho longo pela frente, sim, mas na minha visão, esse é um caminho que necessariamente passa por educar o consumidor e por ter uma rede de coleta de material reciclável. Eu acho, a gente na Molécula, né, buscou uma forma bacana, positiva da pessoa participar. Traz o seu material que você vai ganhar alguma coisa com isso.
que eu acho que é um caminho super válido. Sim. Não, incentiva, né? Um caminho que é bacana. Estou sendo incentivado para fazer uma coleta de um produto, é muito legal isso. Total. E o que eu acho sempre interessante a gente pensar é que tem um incentivo positivo, mas tem um incentivo negativo também. O incentivo negativo é multa. E quando a gente olha para Estados Unidos, sim, Europa, Canadá, etc., jogou fora, toma multa. Você começa a ter multa. Teve uma pessoa que trabalhou, né, na Molécula, lá no comecinho da Molécula, e foi interessante porque acho que ele veio trabalhar com a gente em março de 2018. E aí ele já tinha uma viagem marcada para o Canadá com a família e tudo mais, que já tava, ele já tinha me avisado, né, Rodrigo, tô indo para o Canadá e tal. Não, beleza, tá tudo combinado, né? E aí, só que é um cara obstinado, né? Então quando ele foi para lá, ele já foi com isso na cabeça. Pô, como é que funciona aqui no Canadá? Como é que é a questão da reciclagem? Como é que a coisa acontecendo lá. Na prática, né, num país que está à frente da gente nesse tema. E foi interessantíssimo, porque ele ficou hospedado em 3 ou 4 cidades diferentes e sempre no Airbnb. Então, quando você vai para o Airbnb, você vai para uma casa. Uma casa de uma pessoa normal. De uma pessoa normal. Você não está indo para o hotel, né? Então, você está mais próximo dessa rotina diária da cidade. E aí, ele contou para mim o seguinte, falou, olha, Rodrigo, a hora que você entra na casa, uma das primeiras coisas que você vê é uma plaquinha dizendo lá em que dia da semana que a coleta seletiva recolhe cada tipo de material. Então, pô, segunda-feira é o metal, terça-feira é o plástico, quarta-feira é o papel papelão, e já está lá, e já vem ali no quadrinho o valor da multa, se você descartar errado. Que legal. Que vai ser debitado no seu cartão de crédito. Airbnb já coloca lá. Já coloca. E se você fizer uma cagada, você vai pagar. Você paga. Que legal. E aí ele falou, olha, em todos os lugares onde eu fui, logo na entrada, em todas as casas, né, onde ele ficou hospedado ali, ele logo na entrada já tinha essa plaquinha. E como eu comentei, era um cara obstinado, então todo dia ele acordava de manhã, ele olhava todas as lixeiras do condomínio ali, para ver se alguém jogou alguma coisa errada. Ele falou para mim, Rodrigo, todo mundo jogar fora tudo certinho. Tudo separadinho. Tudo separadinho, tudo bonitinho, dia certo. Orgânico no orgânico, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Aí, só que ele falou o seguinte, além de fazer isso, quando eu ia passeando ali pela rua, eu também ia olhando, ele ia passando, sim, ia abrindo e olhando todas as lixeiras por onde ele passou. E aí eu olhava as lixeiras na rua, era a mesma pessoa, né? Porque é a mesma cultura. Sim, sim. Então, são pessoas que sabem reciclar. Na casa delas, elas, se fizerem errado, tomam multa. Então, todo mundo faz tudo bonitinho. A lixeira da rua, tudo bagunçado, jogado de qualquer jeito, material orgânico misturado, porque não tem a desgraça do incentivo. Que nesse caso não é incentivo positivo, é um incentivo negativo. Todo mundo, se é de todo mundo, não é de ninguém. Então, pronto, joga qualquer coisa lá. Que engraçado. E foi interessante, né? Porque até já tinha acontecido um pouco antes comigo, né? À medida em que eu fui me inteirando mais, né, dessa dinâmica toda do resíduo pós-consumo, né, e do papel do consumidor, eu entrei nessa armadilha aí de descer a lenha no brasileiro, né? Porque eu falava, pô, porque o brasileiro é indisciplinado, ele não tem educação, porque não faz, porque não sei o quê. Não vai separar de E aí, acho que foi ainda em 2017, né? Eu fui estava conversando com uma amiga minha que tinha já morado na Europa, e ela foi escutando, daqui a pouco ela falou assim, Rodrigo, mas a Europa também não é bem assim como você está pensando. Eu falei, por quê? Porque lá o pessoal faz porque é multado. Se não tem a multa, um monte de gente também não. Algumas pessoas vão fazer, mas um monte de gente não faz. Então, eu na verdade... Você falando aí, agora eu lembrei, todo mundo usa cinto de segurança hoje por causa do Maluf. Cara, esse exemplo do cinto, quando o pessoal fala para mim, Rodrigo, mas você acha que um dia todo mundo vai reciclar tudo bonitinho? Não precisa nem ter multa, mas você põe o cinto automaticamente. Né? Então, é interessante porque é um efeito parecido com aquele que eu estava comentando da conscientização, sim, do pessoal que não reciclava e passou a reciclar por causa do incentivo. A hora que o pessoal foi jogar fora em qualquer lugar, olhou e falou, pô, não, cara, mas não tá certo jogar aqui. E a sensação que eu tenho quando eu entro no carro, se eu não ponho o cinto, dá a sensação que tá faltando alguma coisa. Pô, meu, alguma coisa não tá certo aqui. Pô, é o cinto. E aí você põe o cinto de segurança. Então, é um hábito, na verdade. Eu acho que a gente tem um desafio de... Você falando aí, eu lembrei, por exemplo, em casa, a gente tem mó dó depois que a gente fica sabendo, né, o quanto
pouquinho de óleo de cozinha, contamina a água, a gente fica com uma baita dó de você jogar um pouquinho que seja na pia. Você já fica pensando, fala, meu, esse esgoto vai contaminar não sei quantos milhares de litros d'água. E a água é um bem precioso para a humanidade. E aí cada vez a gente foi começando a usar menos óleo. Cara, é difícil usar óleo hoje. E quando precisa fazer alguma coisa, pega air fry lá, faz na air fry, e a gente deixou de usar óleo. Pela dó de jogar, além de, né, faz mal você fazer fritura toda hora, mas para jogar fora. Ah, mas você põe lá no potinho, o cara vem. Então, mas como a coleta não é toda redondinha, falei, melhor não usar mais o óleo do que. Mas você vai pegando esse costume, você fica com dó, você fala, meu, eu não vou fazer isso. Não, se você tiver óleo para descartar, pode levar na molécula, a gente recebe. Ah, que legal, já pronto, já sabemos que a molécula recebe também. O óleo de cozinha, realmente, ele é um material super delicado, ele tem um impacto ambiental muito grande se você descarta na pia, no ralo da pia. A proporção é de 1 para 20 mil. Então, cada 1 litro de óleo que você descarta errado, ele contamina 20 mil litros de água. Muita coisa, é muita coisa, um potencial de contaminação muito alto. Mas é pior, né? Porque quando você contamina a água que está lá longe, né, e não é problema seu, né? Tem essa coisa do, isso aqui vai acontecer para lá, então não tem problema. Mas eu acho sempre importante trazer para as pessoas de que, na verdade, o problema não acontece só lá longe. Se você for jogando óleo de cozinha no ralo da pia, aos poucos vai entupindo o encanamento da sua casa. É gordura, né? É gordura. E aí entupiu, putz, você vai ter que arrumar depois é uma confusão. Isso aí. Então é um item que é super importante ter cuidado, descartar corretamente. Vamos lá, na prática, Rodrigo. A molécula, então, por exemplo, eu estou lá com um frasco lá de amaciante, eu estou com um polietileno de alta lá. E aí você me falou que você tem pontos de coleta. Onde que são esses pontos de coleta? Como é que funciona? Eu levo lá, coloco ou no equipamento, ou é uma pessoa que coleta? Como é que funciona? A gente está hoje em grandes redes de supermercado, então a gente está no Carrefour, no Pão de Açúcar, na Coop, no Samarché, enfim, tem... Aqui em São Paulo ou em outros estados Aqui também? Em São Paulo, a gente está... hoje a gente já teve em mais estados, a gente nesse ano reestruturou a nossa operação, então a gente precisou reduzir um pouco a operação. 2023 agora a gente vai ter um plano de expansão bem mais agressivo. Hoje a gente está no estado de São Paulo e está em Maringá, no Paraná. Tá. Tem uma rede que chama Cidade Canção. A gente tem uma estação lá. Tá. Mas aí São Paulo todo, o estado inteiro ou alguns pontos de São Paulo? Hoje em dia a gente está na região metropolitana de São Paulo e em São José dos Campos. Mas a gente também já teve em Campinas, já teve em Santos, São Vicente. A gente, mais uma vez, né, por causa dessa reestruturação, a gente diminuiu e agora que a gente já se organizou melhor, a ideia é que a gente expanda com velocidade. Mas, basicamente, você pode trazer o seu material até uma estação da molécula. É importante que a pessoa baixe o nosso aplicativo, se cadastre no programa, faça o nosso treinamento de reciclagem. Que legal. É super curtinho e ela ganha para fazer o treinamento, ela ganha descontos para fazer o treinamento. Ela entrega esse material nas nossas estações, né? Hoje em dia são estações de autosserviço, então a pessoa pode ir lá a qualquer momento do dia ou da noite, sábado, domingo, feriado, ela entrega o material dela, a gente coleta esse material, leva para um centro de triagem, onde a gente converte esse material em pontos. Hoje converte em pontos, mais para frente um pouquinho a gente vai transformar direto em cashback para a pessoa, e a pessoa tem descontos na compra dela no supermercado. Naquele mesmo supermercado que ela depositou lá, os produtos que ela trouxe para devolver, ela consegue ir lá e já utilizar os pontos que ela ganhou, é isso? Sim, tem uma rede ou outra que a gente está avançando no processo de integração ali, mas daqui a pouco... Já vai ser uma coisa mais automática. Hoje em dia ela pode resgatar no Pão de Açúcar, no Samarché, na Coop, tem várias opções de resgate na Cidade Canção. E aí tem um detalhe interessante, né? Todos os materiais dão benefício, mas quando ela leva a embalagem de um parceiro nosso, ela tem um benefício maior. Que legal. Então, um exemplo, só para a gente entender aqui. Então, se a pessoa leva uma
uma garrafa plástica qualquer, de um litro. Uma PET de água, por exemplo. Eu vou até pensar nesse exemplo. Se ela levar uma garrafa de produto de limpeza de 1 litro, Tá. que é o polietileno de alta densidade, Uhum. ela vai ganhar entre 40 e 50 pontos pelo peso e tipo do material. Uhum. Se ela levar uma garrafa de lisoforme, por exemplo, que é a SC Johnson, que é a fabricante de Sim, lisoforme, aquele laranjinha, né? aquele laranjinha, ela é parceira nossa, Uhum. ao invés de você ganhar 40 ou 50 mil pontos, perdão, 40 ou 50 pontos, você ganha 1.000 pontos. Então são porque 20 vezes mais. É parceira de vocês nesse projeto. Sim. Então, essa dinâmica acabou. Eu sou muito sincero, né, cara? Esse foi um caso clássico que eu atirei no que eu vi, acertei no que eu não vi. Essa dinâmica acabou virando uma dinâmica super interessante para a indústria, porque ela estimula a recompra. Sim. Porque o consumidor, a gente coloca os produtos dos parceiros como opção de resgate, de descontos no programa de a pessoa está no supermercado, incentivo. Ela sabe que comprar lisoforme ela vai fazer mais pontos quando ela for descartar. Né? Exato. E aí, além, quer dizer, tem um efeito de recompra, de fidelização, Uhum. E tem um segundo efeito das pessoas perceberem que essa marca é uma marca que de fato está apoiando ações ligadas ela quer fazer realmente a circularidade funcionar. Né? Sim. Porque tem muito do investimento das empresas que acontece e que ninguém vê. Sim. A maior parte, na verdade, né, do investimento que as empresas fazem em logística reversa, e uma coisa importante de dizer é que as empresas estão fazendo investimentos. A gente teve um cenário já, se a gente pegar 10, 20 anos atrás, Sim. que tinha a história do greenwashing lá, o cara aí. só está dizendo que está fazendo, mas não está fazendo. Não Hoje em dia, as empresas de fato estão investindo em logística reversa, né? Tem, acho que algumas motivações super importantes. Eu acho que as normativas ESG ajudaram muito também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente era uma coisa a gente tentar conversar com a indústria antes de surgir a sigla ESG, e é outra coisa hoje. Você né? tem banqueiros, você tem pessoas de muito calibre interessadas em ver aquilo funcionar, né? Como algo efetivo, né? Total. Então, hoje, né, a gente tem no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que de pelo menos 5 anos para cá está sendo reforçada, né? O Ministério Público vem trazendo para as empresas, né, de forma mais contundente a importância delas avançarem na recuperação do material reciclável. A gente tem um componente importantíssimo, que são os fundos de investimento. Sim. Que os grandes fundos, eles estão em cima, na jugular das grandes empresas, falando, não vai ter investimento eu quero implementar. Exato, você tem que fazer, você tem que colaborar aí para resolver o problema do resíduo pós-consumo. Isso aí. E do lado do sistema financeiro, também, quando as empresas vão buscar empréstimos, etc. e tal, se ela está bem organizada do ponto de vista de ações com impacto ambiental e social, ela consegue um empréstimo com juros menor, ela consegue um dinheiro mais barato. Então, esse conjunto aí de fatores tem, de fato, impulsionado as empresas para que elas invistam, né? Elas estão buscando fazer com que a logística reversa realmente funcione. Eu tive na Alemanha agora na feira, e uma das conversas que a gente teve com a Braskem, quando você vê uma empresa do tamanho da Braskem investindo em 2 companhias brasileiras, né, como a Wise e a Valorem, para trabalhar a reciclagem, né, o PCR em si, você fala, meu Deus. Então, está mudando cultura, né? Realmente as empresas estão muito preocupadas, e a gente vê Natura, a gente vê que antigamente é o que você falou, era só um selo, eles queriam fazer a propaganda, o marketing, para ter o selo verde, mas não fazia lufas. Mas hoje realmente a gente vê isso partindo para a prática. Total. A Braskem, em particular, é a nossa patrocinadora também, né? Eles patrocinam várias empresas aí em vários elos da cadeia. Então a gente acompanha, são investimentos pesados, assim, de centenas de milhões de reais. Não é investimento realmente. Não é blá blá blá, é coisa séria. Nós estamos falando só na Valor, acho que foi mais de 100 milhões de reais que eles investiram esse ano e vão continuar investindo, continuar aumentando a capacidade. Lógico, porque tudo isso que você vai coletando, ele precisa ter um destino e você precisa reciclar para ele ter um
um destino, né, para que ele volte a ser um produto utilizado novamente, né? Sim, total. E lá vocês pegam todos os tipos de embalagem, por exemplo, tanto polietileno de alta, PET. Se eu chegar lá com saquinhos de batata. A gente recebe. Na verdade, a PepsiCo é uma patrocinadora nossa, Tá. né? E a gente montou essa dinâmica de ter um incentivo maior para as embalagens dos produtos Elma Chips. Tá. Então, quando você leva lá o Doritos, ou a Ruffles, a Lay's, enfim, toda a linha, você ganha 1.500 pontos. Que legal. No programa da Molécula para resgatar em benefícios. Que legal. Então a gente montou, e é muito interessante porque a gente foi acompanhando, né, a evolução não só do volume total, mas a evolução do quantos por cento esse material representa, o BOPP, o polipropileno bioorientado, quanto que ele representa sobre o total. Né? Então a gente viu que à medida em que a gente foi aumentando o incentivo, o percentual de BOPP sobre o total veio crescendo. Que legal. Então tem de fato um impacto na coleta, essa dinâmica de incentivo para o consumidor. Sim. Cara, eu acho que isso é extremamente importante. Você pega, por exemplo, lógico, pensar num catador de rua, que é o clássico, né? Então, você vê embalagens grandes, ou aqueles embalagens de Omo grande, né? Aquelas embalagens maiores. Até então, o cara sentia um certo incentivo para pegar, pôr no carrinho, ele juntava bastante, ele sabia que dava um volume. Mas quando você vê um saquinho de batatinha, alguma coisa que pesa o quê? 10, 15 gramas. As pessoas passavam batido naquilo, ou muitas vezes até abria a janela do carro, joga fora de qualquer maneira, né? E é um produto para fabricar caro, não é barato, é uma embalagem sofisticada, bonita, só que não tinha esse valor, né? Ninguém ia lá catar um saquinho de 20 gramas na rua. E vocês fazendo esse trabalho, né? Eu vi até você explicando, tem alguns vídeos no Insta, você explicando como é que limpa, como é que junta, o que você... Eu achei muito, muito bacana, né? São iniciativas assim que realmente tira do mercado esses tipos de produto que acaba indo parar em aterro mesmo. Né? Total. E é bacana, né? Enfim, essa jornada aí empreendedora, ela me traz vários insights, né? Acho que tem uma coisa bacana de ser empreendedor, porque efetivamente você vai dormir e acorda todo dia pensando, né, no seu negócio. E eu já tive vários momentos, né? Então teve aquele momento inicial que eu falei, pô, tem uma ideia boa aqui. Pô, vamos implementar isso assim, vamos fazer assado, né? E a gente foi aprimorando o desenho que a gente tinha feito. E aí eu fui, e aí teve um dia que eu tive um insight assim do óbvio. Eu acho até que foi importantíssimo, né? Porque é difícil ver o óbvio normalmente, né? Mas eu olhei e falei, peraí, meu, na verdade, eu não acho que eu não inventei nada novo. A gente no Brasil já faz o que a Molécula se propôs a fazer há décadas. A diferença é que a gente costumava fazer isso com um tipo só de embalagem, que era a garrafa de vidro retornável, de refrigerante, cerveja e tal, e a gente não fazia com as outras embalagens. Então, o que a gente fez, no fundo, com a Molécula, foi fazer isso de uma forma mais sofisticada, com tecnologia, etc., e fazer isso para a gama toda de embalagens que são, enfim, que são recicláveis, né? Então, no fundo, né, quando você vai empreender e monta alguma coisa que é inovadora, várias vezes eu parei para me questionar, né? Falou, pô, será que eu sou um doido varrido? Eu inventei um negócio aqui que... e esse pensamento, na verdade, ele foi muito confortante, porque eu olhei e falei, pô, eu não tenho mais dúvida se vai dar certo ou não vai dar certo. Meu, vai dar certo, porque já dá certo. A gente já faz isso há décadas. A única coisa é que agora, em vez de fazer só para garrafa retornável de vidro, a gente está fazendo para todo tipo de embalagem. E no fundo, a gente se organizou para receber tudo aquilo que a gente consegue vender para um reciclador. Então, aquele material, estava falando a história do reciclável, né, que é algo que potencialmente pode ser reaproveitado, e o que será reciclado de fato. Então, a gente recebe tudo o que será reciclado de fato, né, que a gente consegue dar um destino na cadeia de reciclagem, que na prática é a maior parte dos materiais.
né? Eu digo sempre que, enfim, né, mais uma vez, né, fui consultor de empresas durante bastante tempo, né? Então eu me eduquei a pensar muito em termos daquilo que traz o maior resultado, né, com o menor esforço. Sim. E aí, que é a regrinha de Pareto ali, né? Quais são os 20% das coisas que você faz que você tem 80% do resultado? De resultado. E aí, que um dia, né, eu parei para fazer conta, peguei lá os volumes do que a gente recebe na molécula e tive um insight super interessante. Eu falei, olha, é muito fácil, o pessoal reclama às vezes que é complicado reciclar, é difícil, não sei o quê. Eu falei, beleza, mas o que realmente importa, né? O que é muito fácil fazer? Eu falei, pô, o que é muito fácil em embalagem de líquido. Embalagem de líquido, você põe um dedinho da água dentro, chacoalha, joga fora e pronto, tá limpo. Então, embalagem de líquido é embalagem de produto de limpeza, embalagem de bebida, embalagem de produto de higiene pessoal, shampoo, condicionador. Então, quando a gente pega só as embalagens de líquido, isso dá mais ou menos 40% de todo o peso que a gente produz de material reciclável. Se a gente somar aí o papel e papelão, a gente já anda mais um pedaço aí, vai para quase 70%. Quando a gente junta o eletroeletrônico, pilhas e baterias e óleo de cozinha, a gente vai para 84%. Então fica faltando 15%, que são de coisas mais chatas. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Rodrigo, cara, limpar embalagem de pote de margarina, não rola. Pô, não rola, é muito trabalho. E realmente dá mais trabalho mesmo. Se você for querer lavar aquilo como se você fosse reutilizar, gordura, né? é uma gordura, vai ter que usar um monte de detergente, etc e tal. Então, o que eu até digo para as pessoas, assim, pô, beleza, então vamos fazer o seguinte, não se cobra de fazer tudo perfeito. Se você quiser fazer tudo perfeito, vai dar muito trabalho. Sim. Mas olha, se você se concentrar nesses materiais aqui, pô, embalagem de produto de limpeza, os PET do geral. Os PETs no geral, latinha, papel, papelão, etc. E se você puder, inclusive, agregar eletroeletrônico, pilhas, baterias e óleo de cozinha, que são 3 itens que têm um impacto ambiental grande se você descartar errado, tudo isso é fácil de separar para reciclar, de limpar e separar. Grande parte do que você está falando é simples, não tem tanta... É super simples. Então, assim, com pouco esforço, você já chega em 84%. Sim. Tá ótimo. E os 16% que faltam? Meu, deixa para depois, a gente está recuperando... Vamos fazer o arroz com feijão agora, né? A gente está recuperando 10%. Sim. Então, se a gente sai no Brasil de 10% para 84%, tá 100% resolvido o problema? Não, mas mas vamos andar bastante. Como exato. Então, eu acho que uma coisa super importante, né, eu falo isso muitas vezes, é as pessoas se proporem a fazer aquilo que dá para fazer. Sim. Mas fazer todo dia, fazer com constância. Né? Isso é muito mais importante do que reciclar 100%, do que resolver o problema do pote de margarina e etc. Porque toda vez que começa a ficar mais difícil, né, tem um número maior de pessoas que se desmotivam a fazer. Né? Então vamos se concentrar no que é fácil, que já está maravilhoso. Já só fazendo isso que você falou já ajuda muito, né? Já melhora bastante. E no geral, assim, qual é o produto hoje que você mais recebe lá? Quando você olha todos os números, o que normalmente o pessoal mais leva para reciclagem? O que a gente acaba recebendo, falando de plástico, plástico, mais ou menos metade do que a gente recebe é PET. Né? O pessoal separa a tampinha e o rótulo? Como é que faz? Não precisa. Pode jogar tudo junto. Pode trazer tudo junto. Também, a gente, lá atrás, quando começou a operação da molécula, eu fui muito preciosista. Eu fiz um negócio muito de engenheiro, assim, então as pessoas tinham que trazer separado o PET, o PAD, o PP, o BPP, tudo bonitinho, separadinho. Como se o pessoal também soubesse tudo que é. Pois é. Para a pessoa como plástico é plástico. E você sabe que eu tenho uma admiração enorme
pelas pessoas que faziam isso, que tinha gente que fazia e Sim, trazia. sim, Pô, meu, são pessoas assim espetaculares. Aliás, o pessoal que entrega na molécula, o que vem entregando na molécula aí durante mais tempo, são pessoas que têm assim minha absoluta admiração, porque nem sempre foi fácil. Hoje está ficando cada vez mais fácil. Então a gente pedia para o pessoal trazer tudo separado, nunca pediu para desmontar, né? Então separar o rótulo, a tampa e tal, mas a gente pedia para trazer os diferentes materiais separados. Hoje em dia a gente pede, separa os plásticos só, e depois a gente faz a separação mais fina ali para cada depois, tipo de material. Para você dar o destino certo. Mas assim, o maior volume é PET, né, dentre os plásticos. Depois a gente tem o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade ali, que é dos filmes em geral. Dos filmes em geral, e o polipropileno. Então, isso é 90% do que tem de plástico quando a gente fala de pós-consumo. Exato. 90% do que a gente recebe. E aí depois tem números menores, aí tem o BOPP, tem ABS, enfim, tem outros. Hoje esse lixo eletrônico, você tem um destino específico para ele hoje, né? Sim, a gente acabou desde o começo. Assim, desde o começo, sempre foi muito claro para mim que a gente precisava ter processos de reciclagem com parceiros que fossem à prova de dúvida de se estavam reciclando corretamente ou não. Nesse segmento de eletroeletrônico, infelizmente, né, ainda tem um monte de gente que, pô, eu pego o equipamento aqui, eu tiro o que tem valor, o que não tem valor, meu, joga de qualquer jeito aí, mesmo que seja um descarte incorreto. Então, a gente tinha muito essa clareza de que se a gente não tivesse um destino que fosse super correto, que tanto o varejo quanto a indústria pudessem realmente confiar, o próprio modelo ia se enfraquecer. Não ia correr, né? Então, a gente lá atrás fez uma parceria com a ABRE, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e a gente encaminha todo o eletroeletrônico que a gente recebe para os recicladores que são credenciados, homologados pela ABRE. Que legal. Então, assim, a destinação não tem mais correta que essa. Pode até ter igual, mas assim, mais correta que essa não tem. Legal. E para a gente ir já ir finalizando nosso papo aqui, quantas toneladas hoje, no geral, a molécula consegue recolher e dar esse destino hoje, Rodrigo? Então, nesse momento que a gente reestruturou a operação, a gente está com volume baixo, né? A gente está agora aquilo, né? A gente reduziu a operação para agora começar a aumentar. A gente está recebendo alguma coisa entre 35 e 45 toneladas mês, o que é pouco. Mas a gente espera multiplicar esse número aí várias vezes ao longo do ano que vem. Sim. Potencialidade, meu amigo, eu te digo que tem. Tem. Eu vi você falando aí, eu lembrei também que isso acabou me impactando também na Alemanha. Cara, garrafa PET, a gente estava eu fiz isso tanto na feira quanto fora lá da feira, né? Eu peguei a garrafinha, tomei água, você chega no caixa ou qualquer lugar, você entrega a garrafinha, a pessoa já te paga os 25 centavos de euro ali, por você estar devolvendo ali a garrafinha. E do supermercado a mesma coisa, né? Você estava lá e você achava qualquer ponto, assim, ou um mercado, ou uma lojinha lógico, de bebida, né? Que vendia água e tal. Um restaurante, você leva lá, os caras já te pagam na hora lá. Então eu falei, meu, isso funciona, né? Funciona. Então, se você tem esse incentivo, como você falou, dos dois lados, ou multa, ou incentivo que você vai ter um benefício para aquilo, cara, com certeza vai funcionar. Pelo amor ou pela dor, diz que o ser humano é só assim. Isso mesmo, muito legal. Eu assim, de tudo que eu já vi, né, ao longo desse tempo todo, né, com relação a esses modelos de incentivo, eu percebo que funciona. Eu estava conversando com uma pessoa um dia que virou até para mim e falou assim: claro que o incentivo funciona. Eu conheço gente que acorda de manhã e não quer ir trabalhar e vai trabalhar só porque tem um incentivo no final do mês. Claro que o incentivo funciona. E só para a gente ter uma média, assim, hoje, por exemplo, a partir de quantos pontos eu preciso juntar para trocar por um produto lá final, para a gente ter uma noção?
A gente, na verdade, assim, quando você faz o treinamento, você já ganha ponto suficiente para fazer a sua primeira troca. Tá. Ah, legal. Então, tem É como se várias fosse opções. um incentivo de Um, start um ali, né? incentivo de start, então, e a gente estruturou de uma forma que você pode resgatar 100% do produto, mas você pode resgatar descontos. Né? Então, você pode resgatar 10% de Tá. desconto ou 25% de desconto no produto. Então, você não precisa também esperar muito Para poder para pegar ter o um produto benefício. 100% ali. Tem uma coisa curiosa, né, que eu percebi, né, nesse período, que a gente no Brasil não tem muita prática, não tem muito incorporada na cultura de ter descontos. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tudo é cupom de tudo é desconto, não sei o que e tal. Aqui a gente não tem muito. Então, algumas pessoas já olharam para mim e falaram assim: mas se for só desconto, não vale. Eu falei, não estou tendo benefício. Não, como não? Mas desconto, no final é a conta que você vai pagar menor. Lógico. Não, ou é o produto 100%, ou então não vale nada. Então, a gente tem a opção do consumidor resgatar os 100% do valor, 99,9% na verdade, né? O varejo não pode dar 100% de desconto, dá 99,9%. Mas também você pode ir resgatando ali os percentuais menores, que você vai tendo benefício ali mais no dia a dia, sem ter que esperar juntar a quantidade de pontos Além do necessários. benefício do planeta, né? Que o planeta agradece e tudo mais, né? Sem dúvida. Eu costumo Essa dizer que conscientização é mais importante ainda do que... é sempre bacana você ganhar alguma coisa para fazer o que é certo. Fazer o que você já teria que estar fazendo, né? Exato. É isso aí. Não, show de bola. E eu queria marcar com você uma hora para a gente mostrar, né, em algum lugar, algum desses pontos de coleta. Vamos fazer isso. Fechadíssimo. Aí no começo do ano aí a gente pega aqui a equipe da Talk Plus, a gente vai lá e mostra na prática, leva alguns produtos lá para a gente incentivar, porque é uma das coisas do compromisso nosso aqui ano que vem, falar muito sobre sustentabilidade, né? Como eu te falei, a gente esteve na feira e o grande tema era esse, Rodrigo, é sustentabilidade, é reciclagem. Todo mundo falava sobre isso, em todos os pavilhões, não tinha ninguém lá que estava destoando. E eu acho que o caminho é esse, eu acho que assim, o teu projeto é brilhante, assim, parabéns novamente, eu achei muito legal, né, a maneira como vocês colocam nas redes sociais também, explicam, né, para o consumidor final, e eu acredito que nós vamos incentivar aqui o máximo possível e que dê muito certo esse projeto, viu? Parabéns mesmo. Maravilha, super obrigado, mano. Tamo junto aí. Essa é uma jornada complexa, né? Não é uma jornada simples. Sim. E é isso mesmo, a gente precisa mobilizar cada vez um maior número de pessoas para praticar, né, a reciclagem. Sucesso. Eu queria que deixasse uma mensagem final, o pessoal que está assistindo, para alguém que falou, poxa, que legal, tem um mercado aqui no interior de São Paulo, eu queria fazer esse projeto também acontecer. Se pode entrar em contato com você, se deixar aí os seus canais. A gente vai colocar aqui embaixo do vídeo também para você, o Insta deles, todos os contatos aí do Rodrigo da Molécula, para você entrar em contato, conhecer o projeto, que isso é muito importante. Mas eu queria que você deixasse suas considerações. Não, maravilha. Pessoal, é o seguinte, reciclar é super importante, senão é papo de ecochato. É importante fazer e é importante você aprender. Então, se você tem uma estação da molécula próxima de você, na sua cidade, baixe nosso aplicativo, se cadastre, aprenda como reciclar. Tem um treinamento que é incentivado, você vai ganhar para aprender. Olha que coisa boa. E traga o seu material para a gente. Se você não tem a molécula na sua cidade, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que está aqui embaixo. A gente tem um plano de expansão, a gente não consegue ir saindo assim, abrindo estação para todos os lugares, tem que seguir ali um roteiro para que a gente consiga fazer com que tudo funcione bem. Mas entre em contato com a gente, coloque lá a sua demanda para a sua cidade, a gente vai avaliar direitinho, eu prometo. Mas de qualquer forma, baixe nosso aplicativo, se cadastre, faça o treinamento. Porque aprender a reciclar do jeito certo é super importante. E tem um monte de coisa errada que a gente, enfim, vem recebendo ao longo do tempo sobre reciclagem. Então, vai lá, que o que está lá está super certo. Eu posso falar com tranquilidade, porque a gente recebe esse material e a gente encaminha para o reciclador depois. Então, pode confiar que vai funcionar direitinho. Beleza? Show de bola, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu mesmo pela presença. E, gente, esse foi mais um podcast, uma live da Talk Plus. A gente vai deixar aqui embaixo o Insta, tudo para você entrar lá, baixar o aplicativo da Molécula. A gente quer lembrar também dos patrocinadores da Talk Plus, né, que é a Max Termoplásticos e a Carbomil. E nos siga que a gente vai falar muito sobre isso e a gente vai estar lá na Molécula
mostrando para vocês na prática como é que funciona, tá bom? Porque nós somos a Talk Plus.